Boa tarde. Oi, gente, boa tarde. A gente está com 10 minutinhos aí de atraso, vamos começar já. Se chegar mais gente, continua. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer a presença de vocês aqui na palestra, agradecer o convite do Panayotis, do Pedro, feito pelo Sinuscom. É um prazer estar aqui participando desse evento. E hoje a gente vai falar sobre projetos de habitação, mais especificamente habitações coletivas no Brasil, né? Meu nome é Gabriel Bordignon, eu sou arquiteto urbanista, formei aqui na UFO, fiz mestrado aqui na UFO também e atualmente eu faço doutorado na Universidade Federal da Bahia. Já fui professor em algumas faculdades aqui, de Uberlândia, também dei aula na Bahia, e essa palestra de hoje é fruto de uma comunicação que eu fiz lá, que a gente estava discutindo habitações verticais, né? Os alunos iam projetar habitações verticais. Então a gente achou importante discutir um pouco sobre a sociedade, que é o seguinte, a gente vai falar um pouco na palestra aqui, que projetar para uma pessoa é diferente do que projetar para várias pessoas que você não conhece, né? Quando você tem um cliente específico, você tem todas as referências. Quando você vai projetar habitações coletivas, você não tem referência nenhuma. Então, a gente tem que conhecer melhor a sociedade que a gente vive para fazer bons projetos. Então é isso, o objetivo da palestra hoje é discutir habitações coletivas. Vamos falar um pouquinho do panorama histórico das habitações no Brasil, desde o período colonial, como que esses espaços se transformam até chegar nos dias de hoje, apresentar algumas estratégias, algumas tendências de estratégias projetuais para habitações coletivas e mostrar algumas referências de projetos nacionais e internacionais. Eu começo com essa imagem aqui desse filme para fazer uma reflexão, né? Não sei se alguém já assistiu esse filme muito antigo, mas nesse filme um senhor, ele está impossibilitado de andar e ele está no prédio dele com um binóculo olhando o prédio da frente. E a cada janelinha que ele mira o binóculo, ele vê alguma coisa diferente acontecendo. Ele vê um casal brigando, uma turma de amigos jantando, um casal namorando, outras pessoas cuidando de criança. Então, isso é para a gente fazer essa reflexão de que morar em habitações coletivas é sempre essa multiplicidade. Nenhuma unidade familiar é igual a outra. Todo apartamento que a gente vai fazer numa habitação coletiva vão morar pessoas diferentes, com hábitos diferentes, com visões de mundo diferentes. Então, o nosso projeto ele tem que abarcar essa multiplicidade, né? Tem que sempre entender, sempre lembrar aí da janela indiscreta, do Hitchcock, e lembrar que em uma habitação coletiva sempre vão ter unidades familiares de distintos modos de ser. A habitação é a atividade mais comum na vida profissional de quem faz projetos, né, seja de arquiteto, de engenheiro, porque a habitação é onde as pessoas vivem, dormem, se alimentam, se relacionam, se constituem enquanto sujeitos, né, constroem suas memórias, suas histórias. E isso é importante para a gente pensar uma coisa. A nossa profissão de projetar, ela tem uma responsabilidade muito grande, né? A gente está construindo espaços em que as pessoas vão passar grande parte das vidas delas, né? Então, fazer projeto não é simplesmente uma atividade mecânica, né? É uma atividade que exige muita responsabilidade. Ontem, na abertura aqui do Megacom, a gente viu que Uberlândia é a cidade do Brasil, proporcionalmente, que mais constrói unidades, que mais vende unidades habitacionais. Isso, é claro, a gente tem que comemorar, né, tem que enxergar isso com bastante entusiasmo, mas também com bastante cautela, porque a gente está construindo muita habitação e é preciso ter responsabilidade projetual, né, para construir essas casas que as pessoas vão morar. Porque a arquitetura ela tem uma função social. Para muita gente, quando pensa em arquitetura, pensa no sonho. Eu tenho um sonho de ter uma casa com piscina, 3 andares, uma varanda e uma sauna. Mas para a maioria das pessoas não é o sonho. Para a maioria das pessoas a arquitetura diz respeito à dignidade.
a dignidade de ter um lar, de ter um lugar que represente um abrigo, a segurança, né? Então, é sempre bom lembrar dessa função social da arquitetura. Como eu havia falado, né, projetar uma habitação unifamiliar é um método. E você faz reunião com os clientes, conhece os hábitos, as preferências daqueles clientes, e o seu projeto vai ser guiado a partir dessas preferências. Mas a habitação coletiva é bem diferente, né? Porque a gente não conhece o usuário final do espaço. A gente precisa conhecer, então, o seu contexto local, precisa conhecer aquela sociedade, aquele nicho, né? O seu público, o que a gente chama de público-alvo. Então é necessário conhecer as culturas, as tradições, os hábitos coletivos, não apenas levar em conta o fator econômico. Tem muitos textos, muitos artigos e livros que vão abordar esse ponto. Se o projeto e a construção de habitações tiver como linha guia principal a questão econômica, a gente corre um risco de fazer projetos ruins, dizendo de uma maneira bem superficial. A gente não pode deixar que fatores como conforto ambiental, a qualidade dos materiais, as aberturas, a ventilação, a iluminação naturais, o tamanho dos ambientes, o conforto de conseguir viver e conviver com as pessoas, a relação com o entorno, nada disso pode estar abaixo do fator econômico. O fator econômico ele é um dos pontos guia do projeto de habitação. E se ele for preponderante, a gente corre um risco muito sério de fazer projetos que não vão atender, não vão proporcionar bem-estar para os seus habitantes, né? Esse aqui, para quem não conhece, é o Complexo Pedregulho, lá no Rio de Janeiro. É um dos edifícios de habitação coletiva mais icônicos da nossa história aqui no Brasil. Dando um corte aqui, a gente vai começar então a falar sobre um histórico, o histórico da habitação no Brasil. Vamos começar aqui com essa imagem. Essa imagem é uma rua da cidade de Ouro Preto, aqui em Minas. E a gente percebe que as casinhas são todas coladas umas às outras, né? Quem já pôde visitar Ouro Preto ou outras cidades históricas sabe como é que funciona a implantação dessas casas no terreno. Então elas são alinhadas com a rua, coladas umas nas outras. A gente vai mostrar uma planta logo mais, mas o que a gente precisa entender aqui é que a casa colonial ela tinha um funcionamento quase autônomo. Lá dentro vivia a família, essa família produzia o que fosse fruto do seu trabalho, a mão de obra era escrava, nunca pode deixar de falar isso. Então a casa, tendo a sua autonomia própria, o espaço de sociabilidade no Brasil colonial era a rua do lado. A rua nas cidades coloniais beleza. Voltando aqui, estava dizendo que a rua era o espaço da sociabilidade. Era na rua que a vida urbana acontecia. As pessoas se encontravam, conversavam, conviviam, fazendo trocas comerciais. Isso mudou no século XIX aqui no Brasil. Tem uma escritora, uma arquiteta muito importante chamada Raquel Ronick. Ela tem um texto chamado Lar Docilar. Depois eu recomendo que vocês leiam. Um texto bem curtinho. E ela vai dizer que no século XIX a gente teve uma mudança muito grande e essa mudança se refletiu na própria arquitetura. Então vou mostrar aqui uma planta da casa colonial brasileira. A gente tem aqui um sobrado colonial. A sobrado é uma casa com 2 andares, esse aqui é o térreo. Aqui no número 1,
esse grande salão que ficava aqui embaixo é um espaço que não era muito usado pelas famílias. Então era ou um espaço vazio, deixava um espaço vazio com terra de chão batido, ou se a família fosse uma família de comerciantes, se instalava aqui uma loja, porque era um espaço que ficava voltado diretamente para a rua, ou era um espaço reservado aos escravos, ou a criação de animais, caso a família tivesse a sua renda com a criação de animais. Número 2 aqui é um corredor de acesso, né? Então a gente acessa aqui o número 2, pega essa escada e chega à casa em si. Como era a casa colonial brasileira? Primeiro de tudo, que eu falei agora há pouco, ela é colada nos vizinhos. Então não tem janelas que abrem para nenhuma das laterais. As janelas só abrem aqui para frente e aqui para o fundo. E os quartos são bem aqui no meio. O número 4 são os quartos, onde as pessoas dormiam. Reparem então que não tem janela no quarto. É o que a gente chama de alcova, né? As pessoas dormiam em locais que não eram ventilados nem iluminados naturalmente. O número 3 aqui é o salão das mulheres, crianças e escravos. O número 5 a sala de viveiro, a varanda, né? O território de estar e de serviços. E a cozinha está aqui, ó, isoladinha, aqui no fundo. A cozinha ela era então um ambiente apenas de serviço que não dizia respeito à vida familiar. Quem frequentava esses espaços eram apenas os escravos, né? Então a cozinha está afastada da casa na própria planta. E é muito simples a gente pensar numa cozinha. Hoje em dia mudou muito a função dela, né? Hoje em dia a cozinha, principalmente aqui no Brasil, é um espaço de socialização. É um espaço que a gente recebe visita, faz refeições curtas, rápidas e também refeições para visitantes. Então é legal a gente ver essa configuração espacial e perceber a mudança que vai acontecer no século XIX. No século XIX, o que acontece? Abolição da escravidão. Os escravos que antes viviam dentro aqui do espaço familiar, eles vão ser transferidos aqui para um quartinho lá no fundo. Porque o empregado, que ele não é mais um escravo agora, ele é um empregado, ele tem que estar apartado da vida familiar. Isso a Raquel Ronick chama que é uma obsessão por privacidade. Então aqui no século XIX, ela vai dizer que a casa brasileira começa a ter uma certa obsessão por privacidade. Isso tem outros reflexos, tá? Vamos ver o que acontece aqui nessa planta. A gente tem aqui, primeiro, então, o dormitório para empregados apartado da casa. A cozinha chegou mais perto, a cozinha número 5. A cozinha não está mais isolada, então a cozinha passa a fazer parte da casa. Os quartos estão aqui no meio, esse número 3, dormitório, um aqui. A diferença deles para a casa colonial, eles agora têm janelas. São ventilados aqui, ventilados e iluminados nesse pátio de ventilação e iluminação. Então a casa se descolou de um dos lados da casa. O número 2 é a sala de jantar e de estar. E o número 1 é o espaço que é chamado sala de visitas. A Raquel Ronick vai dizer que o aparecimento, o surgimento da sala de visitas na casa brasileira representa o momento em que a rua deixa de ser um espaço de sociabilidade. Porque as pessoas agora deixam de encontrar, de conviver, de conversar, de comercializar na rua. Então o espaço de receber visitas, o espaço de fazer o social, não é mais na rua. O espaço é trazido para dentro da casa. Esse é o espaço da sala de visitas, é um espaço emblemático também para a história da nossa arquitetura. E se a gente for analisar essa planta aqui, século XIX, metade do século XIX, 1850 e poucos, é uma planta que não é muito diferente de uma planta de uma casa atual, né? Vou mostrar para você. Existe um conceito chamado modelo tripartite. Tripartite é 3 partes, né? Essas 3 partes são a área social, a área íntima e a área de serviços. Esse modelo, gente, é um modelo que a gente usa até hoje, nos dias de hoje, dentro de escritório, dentro de faculdade, no dia a dia de fazer projetos de habitação, a gente pensa a habitação a partir dessas áreas. Onde é que vai estar a área social? Né, que é a sala, sala de jantar, sala de visitas. Onde é que vai estar a área de serviços, que é a lavanderia, a cozinha?
onde é que vai estar a área dos quartos, que é protegidinha, né? Tem o corredor que vai para os quartos, que é aquela... tem que ser um espaço mais privativo, né? Isso está bem definido aqui. Esse modelo que a gente usa até hoje para projetar está muito bem definido. Então aqui a letra A seria o espaço social, que é a sala de visitas e a sala de jantar. A letra B, o setor íntimo, né? Então os quartos. E a letra C, o setor de serviços, cozinha, banheiro e quarto dos empregados, né? Então, falando um pouquinho separadamente dessas áreas, né? A área social é a área da convivência da família, dos seus convidados, é a porção mais nobre da habitação, então é a área onde as pessoas vão investir no porcelanato, no mobiliário, né? É a área que as visitas vão ver a sua casa a partir dessa área social, né? Então vai ali sala de estar, sala de jantar, por vezes essa sala de jantar é integrada com a cozinha, né? Então a cozinha ela está nessa dubiedade, a cozinha ela é tanto a área de serviços quanto a área social, muitas vezes. Um lavabo, uma varanda, uma área de lazer. A área íntima são os cômodos destinados aos moradores e seus pertences pessoais, né? Ela não deve receber visitas externas, isso é o que é dito, né? Então tem sempre aquela portinha que separa, aqui é a porta dos quartos, então não se entra, né? Mas é aquela obsessão por privacidade lá do século XIX que está aqui ainda hoje. Onde ficam os dormitórios, os banheiros, o escritório. A sala de TV ela também é dúbia, né? Ela pode ser tanto um espaço mais íntimo quanto um espaço social, depende do estilo da família, e closet também. E a área de serviços, né? A área de serviços geralmente ela é isolada das outras áreas, geralmente ela tem até acesso separado, né? Aquela portinha do corredor para a pessoa chegar direto ali na lavanderia. A cozinha também pode ser social, lavanderia e depósitos, né? Então percebam que a gente está projetando hoje de uma maneira muito parecida com como se fazia projetos da casa do século XIX, né? Há uns 150 mais atrás. Esse modelo tripartite, como eu falei, ele pode ser aplicado em qualquer tipo de casa, né? Casas comuns, apartamentos pequenos, habitações de luxo. Esse é um modelo padrão que a gente tem para projetar habitações, né? Vou mostrar isso aqui, que é uma planta comum de casa. E a gente tem aqui uma casa com 2 quartos, um banheiro, uma sala e uma cozinha. O modelo tripartite está bem definido de um jeito muito simples aqui, quase a casa colonial ali, são fatias, né, dessa casa. Então aqui a gente entra na casa pela área social, a sala, né, de TV e de jantar, a cozinha está aqui separadinha junto com a lavanderia, e aqui o setor dos quartos, a região íntima, quarto de casal, outro quarto de solteiro, com um banheiro. E não é só em casas muito simples, a gente pode ver isso em casas de luxo. Isso aqui é a planta de um apartamento que é um empreendimento que está sendo lançado em Salvador o ano passado, então é muito recente, e o modelo está colocado aqui também, né? Se a gente for analisar, é um apartamento de alto luxo, 4 suítes, sendo uma delas a suíte máxima, tem varanda gourmet, tem cozinha, e está aqui o modelo, né? Aqui região íntima, então as 4 suítes, região social tem uma varanda, um lavabo, sala de jantar, sala de estar, essa grande área gourmet, e aqui a região de serviços, que a gente tem a cozinha, tem uma área de serviços, tem essa região aqui, que eu queria também fazer uma reflexão bem rápida com vocês. Isso aqui é um quarto de serviços também, né? 2022 esse empreendimento, né? E ainda estamos fazendo quarto de serviços. Tudo bem, pode ser uma demanda de projeto, pode ser uma demanda de algum setor ali da sociedade. Agora, o que mais chama atenção nesse quarto de serviços não é nem a existência dele, mas é a qualidade dele, né? Esse banheiro de serviços não tem janela, né? Banheiro sem janela é uma coisa que está em discussão até hoje em dia para mudar a legislação, para melhorar os projetos, mas olha, por mais que a gente queira fazer um projeto, por mais que a exigência de ventilação e iluminação em banheiros seja uma coisa que pode ser que a gente pense que atrapalhe o nosso projeto, ela é essencial.
banheiros sem iluminação e ventilação natural, como eu posso falar de uma maneira bem simples? Fede. Não existe, né? Então, é um banheiro mínimo, é difícil de entrar sem janela. Esse quarto é um quarto também mínimo, cabe só na cama encostada na parede e tem uma janelinha aqui que não abre para fora, ela abre para a área de serviços. Então, acho que vale uma reflexão. A gente está dizendo aqui que nós estamos fazendo projetos aqui no Brasil como se fazia no século XIX. Até o quartinho da empregada a gente está replicando, né? Então talvez seja a hora de pensar um pouco as coisas. Para quem quiser um pouco refletir sobre essa questão do quarto da empregada, eu recomendo esse filme brasileiro, Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé. Reflete sobre essa empregada que mora em uma família de alto poder aquisitivo, tem um quartinho separado, as áreas que ela pode entrar, que ela não pode entrar, é muito interessante. Vai uma reflexão para a arquitetura, tá? Vou falar um pouquinho da cozinha. Escolhi a cozinha para falar, porque a cozinha é um dos ambientes que mais mudou em projetos desde da colonização, né, século XVI. Ela passa de um local exclusivo de serviços para ser uma área social e de convivência. Vocês se lembram daquela planta que eu mostrei agora há pouco da casa colonial, que a cozinha estava lá no fundo e que as pessoas que moram na casa nem chegam lá, né? Estava escondidinha lá. Hoje em dia a cozinha, em muitos casos, ela é um dos ambientes que mais investe, né? Vou investir bastante num material assim. Tem clientes que fazem duas cozinhas, uma para ser usada, outra para ser vista. Então a cozinha ela deixa de ser um espaço unicamente de serviço e passa a ser um espaço de sociabilidade. Outras mudanças que ocorreram na cozinha, né? As famílias passam a preparar seus próprios alimentos, passam a receber visitas na cozinha, então ela deixa de ser um local escondido e passa a ser um agregador de valor nas habitações. Trouxe um videozinho para mostrar aqui umas transformações de cozinha. A cozinha do século XVI, parece uma masmorra, né? E vai tendo transformações de acabamento, de mobiliário. Aí já é o século XVIII, ainda com fogão a lenha, né? Aí o século XIX se parece bastante com a cozinha que a gente vê hoje em dia, em casas mais antigas. Começo do século XX, chegada da arquitetura moderna, né? Essa limpeza dos desenhos, das cores. E por fim a cozinha mais contemporânea, né? É uma cozinha, como eu falava, que agrega valor para as casas, né? Por que eu mostrei a cozinha e essas transformações? Por que eu estou falando dessas transformações todas que as casas vêm sofrendo, né? Eu trouxe esse pensador, o Zygmunt Bauman. Ele escreve alguns livros sobre a modernidade líquida. Tudo bem? Essa metáfora que o Bauman traz da liquidez, ela pode ser aplicada em várias coisas. Então ele vai dizer que, por exemplo, os modos de vida vão se transformando. As gerações anteriores à nossa, do século XX, tinham relações super sólidas, né? Então tinha que ter a casa própria, o carro próprio, casamento, filhos, trabalho, tirar férias, aposentar, tudo. A vida já estava previamente bem delimitada, uma solidez, né? E o que o Bauman diz é que o século XXI é um mundo de relações líquidas, né? Então as famílias se reconfiguram, os trabalhos se tornam mais flexíveis. É muito difícil a gente ver pessoas jovens hoje em dia ficando 30 anos na mesma empresa, mudando de trabalho. Isso é super comum hoje em dia. As próprias famílias se reconfiguram, né? E outras questões. E eu trouxe isso para a gente mostrar que os espaços também vão mudando. A gente viu várias mudanças no espaço da casa colonial até os dias de hoje, e eu vou mostrar algumas tendências que os espaços vão continuar se transformando. Primeira coisa que vai se transformar, que já vem se transformando, é essa ideia da família tradicional, né? A gente tem essa ideia que é muito construída, tem um outro filme aqui para falar disso, né? A Felicidade Não Se Compra, que é um
filme que mostra essa ideia da família tradicional, né? O modelo nuclear de família, o homem, a mulher, os filhos, o papagaio, a empregada, né? Isso também vem se modificando bastante ao longo do tempo. Até, né, como o modelo hollywoodiano mostra para a gente, desde a pré-história até o futuro, é a família nuclear, né? Não muda. Mas a gente sabe que não é bem assim. Se a gente for pegar e analisar a sociedade brasileira, ela vem se transformando de uma maneira muito acelerada. E a gente tem que levar em conta essas transformações para projetar habitações coletivas, né? Então, primeira coisa, são dados do IBGE, que eu trouxe, eu vou mostrar uns gráficos depois, mas a primeira coisa é que a configuração familiar nuclear, né, homem, mulher, criança, ela vem diminuindo a cada ano. Cada vez menos a gente vê essa configuração que é chamada de tradicional. Mais da metade dos lares brasileiros, hoje em dia, tem como principal fonte de renda as mulheres. Isso também é um dado novo, né, que vem mudando muito. Quando a gente pensa nesse modelo tradicional, o homem é o provedor da casa, né? Hoje em dia tem muitos casais que têm a opção de não ter filhos. Também é uma coisa que vem mudando. Famílias estendidas ou compostas, né, que são famílias que têm membros de outro casamento dentro da família, ou que mora alguém que nem é da família junto na mesma casa, famílias compostas. Casais de pessoas do mesmo sexo também vem muito comum hoje em dia. Pessoas que moram sozinhas. Então, todas essas mudanças nas configurações de família vão ter reflexos no projeto. Melhor dizendo, elas têm que ter reflexos no projeto, né? Aqui a gente vê esse gráfico, de 95 até 2015, 10 anos, essa coluna azul é a família nuclear. Então, diminui bastante, né? Se antes ela era a maioria, quase 60%, hoje ela é um pouco mais de 40%. Enquanto as outras configurações familiares vêm crescendo, e isso não é um caso isolado, isso é uma tendência. Isso quer dizer que nos próximos anos isso vai continuar acontecendo. Os outros núcleos de família vão continuar crescendo, enquanto o modelo nuclear vai continuar diminuindo. Aqui um pouquinho sobre classes sociais, né? A gente tem esse gráfico aqui de baixo, é importante, ó, que a gente vê que no ano de 2003 a gente tinha como classe predominante no Brasil as classes pobres, né? D e E, 96,7 milhões de famílias ou de pessoas. A partir de 2003 isso começa a se inverter, é o que a gente chama no século XXI de ascensão da classe média, né? Então, se a gente pegar 14, 17, 18, a classe C, que vem de 3 a 5 salários mínimos, já é a maior e vem se mantendo como a faixa de maior predominância na sociedade brasileira. Isso também deve se refletir em projetos, né? Transforma o público-alvo para quem a gente vai projetar. Outra coisa, né? A análise da nossa sociedade, a pirâmide etária brasileira. A média de filhos por mulher vem diminuindo. Existe aqui uma tendência, se a gente olhar aqui em 1960, a gente tem o maior, tem um número maior aqui, 6,28 filhos por mulher, e a tendência é a gente diminuir. Hoje em dia a gente tem próximo de 1,5, e a tendência é se manter esse 1,5 até 2050. Então as famílias estão ficando menos numerosas. Outra coisa que a gente tem que analisar é o envelhecimento da população, né? Essa é a pirâmide etária brasileira de 1960, bem pirâmide mesmo, e a gente vê que ela vai se estreitando na base e se alargando no topo. Isso quer dizer que a gente está com uma população cada vez mais envelhecida. Então pense o seguinte, se a gente tem famílias cada vez menores e uma população cada vez mais envelhecida, isso vai ter um reflexo muito claro nos nossos projetos. Primeira coisa, acessibilidade, né? É uma coisa que a gente não pode mais pensar projetos que não são acessíveis, né? E outra coisa é a redução das áreas. Se as famílias estão menores e as configurações familiares estão se transformando, os apartamentos tendem a diminuir as áreas. Aí eu tenho que apontar novamente um cuidado, estou falando de cuidado desde o começo da palestra. Cuidado para que essa diminuição das áreas não
tem um reflexo na perda de qualidade dos espaços. Porque é muito tentador a gente fazer espaços, apartamentos cada vez menores, né, para aproveitar cada vez melhor as áreas, e cair nesse erro de produzir espaços que não dão qualidade de vida. Aqui eu trouxe alguns dados da cidade de São Paulo. Nos últimos 10 anos, na cidade de São Paulo, houve uma diminuição muito grande das áreas médias dos apartamentos. Os apartamentos de 2 dormitórios, há 10 anos atrás, tinham um médio de 57,5 metros quadrados. Hoje em dia, já caiu para 42,3 metros quadrados. Os de 1 dormitório tinham um médio de 46,1 metros quadrados e hoje em dia caiu para 27,5. Esse de 1 dormitório é muito impactante, né? A gente vê que as pessoas elas estão morando em espaços cada vez menores. A gente tem apartamentos de 10 metros quadrados à venda em São Paulo, esse é um deles. Olha. Se a gente quiser analisar rapidamente, olha, tem apenas o banheiro, que é um banheiro que não tem ventilação e iluminação naturais, um sofá-cama, uma TV e uma bancadinha que é uma boca de fogão, uma pia, e isso aqui eu não sei o que é, deve ser uma cafeteira, uma coisa assim. E o espaço de armazenamento de roupas mínimo também, né? Isso é um apartamento de 10 metros quadrados. E assim, aproveitar que a gente está aqui nesse evento de construção aqui em Uberlândia, acho que é bom a gente ter essa visibilidade de que eu não sei se a gente quer chegar nesse ponto. Não sei. Não queremos. Porque isso é um movimento de mercado lá na cidade de São Paulo muito grande, né, de aproveitar cada vez mais essas possibilidades de área. E alguém pode falar, não, mas você está vendendo, é porque vale a pena, né? Não, essa relação não é tão verdadeira. Não é só porque está vendendo apartamentos dessa configuração que eles oferecem qualidade de vida. Então é uma outra reflexão importante que a gente tem que ter, né? Aí vamos falar um pouquinho da flexibilidade dos espaços, né? Como a gente mostrou, a gente tem uma mudança muito grande nas estruturas familiares, os cotidianos vêm se transformando também, né? A gente tem aí a expansão do espaço-tempo, né, com a cybercultura, então cada vez mais novos elementos tecnológicos dentro das nossas casas que aparentemente expandem o espaço dessa casa, né? Então eu acho que é um momento da gente começar a pensar um pouquinho de romper esse modelo habitacional que vem, como a gente mostrou, lá do século XIX, né? Projetar espaços mais adaptáveis, uso de materiais mais leves, uso de instalações independentes, mobiliários adaptáveis e remontáveis. É possível a gente fazer habitação contemporânea de modo que a casa não seja tão rígida, né? Aqui são alguns exemplos. Olha, isso aqui é uma casa que é feita com esses mobiliários que correm trilhos, e aí esse trilho corrediço permite diversas possibilidades de layout. Aqui a cama, que é uma cama que se dobra para dentro da parede, né, escamoteável. Aqui é um apartamento que tem esse armário que gira em um eixo, né? Então o giro desse armário configura espacialidades diferentes também. Aqui uma outra possibilidade de mobiliário que permite mesinhas ou outras para uma pessoa, para duas pessoas, ou sei lá, para passar roupa, coisa feito com materiais muito leves, dobradiças muito também fáceis de montar. Aqui uma outra possibilidade que é um grande sofá, né? Um grande sofá que ele se desdobra em uma mesa de jantar. Então acho que essas possibilidades elas têm que estar dentro do nosso entendimento de projeto hoje em dia. Porque como a gente está vendo que as famílias vão mudando, que a sociedade vai mudando, então os espaços eles têm que receber essas mudanças. Outro ponto importante dentro dessa discussão é a variedade tipológica, né? Quando a gente pensa em uma habitação, um edifício vertical, a gente pensa na planta, no pavimento tipo, né? O pavimento que ele se repete até do primeiro ao último andar. Eu trouxe esse exemplo, é claro que é um exemplo um pouco fora da realidade, porque é um exemplo bastante emblemático, né? Que é um edifício Copan, todo mundo
já deve conhecer, da cidade de São Paulo, cartão postal da cidade de São Paulo, né? E eu trouxe para a gente pensar um pouquinho sobre essa variedade tipológica, né? O Oscar Niemeyer, que foi quem projetou o edifício, a ideia dele para tantas variedades de tipologia é que nesse edifício pudessem conviver pessoas diferentes. Hoje em dia a gente está vivendo um momento da sociedade em que a gente está sempre se fechando em bolhas homogêneas, né? A gente convive apenas com pessoas que se parecem com a gente. E o que o Niemeyer estava querendo lá no século passado, aqui em São Paulo, era que nesse edifício pudessem conviver pessoas de todos os tipos de classe social, de modo de pensar, de visão de mundo e de arranjos familiares diferentes. Então a gente tem aqui seis blocos, né, do A até o F. Cada bloco tem tipologias diferentes, 2 dormitórios, de 1 dormitório, kitnet, 3 dormitórios, e isso proporciona ao Copan, proporcionado, né, porque hoje em dia já mudou bastante, essa convivência entre arranjos familiares muito distintos. E talvez isso seja um insight interessante para a gente pensar em projetos hoje em dia, né? Como proporcionar que a nossa habitação receba pessoas diferentes. O layout pode ser um artifício, né, para isso. Sei lá, a gente está impossibilitado de projetar um edifício, impossibilitado economicamente ou materialmente, de projetar um edifício que tem uma variedade tão grande de tipologias. A gente pode investir em uma variedade de layout para isso, né? Possibilitar que aquele mesmo apartamento, que é igualzinho ao vizinho, tenha layouts diversos, né? Eu consiga pensar, então, não é apenas projetar uma única espécie de layout, mas pensar que a gente pode rearranjar os mobiliários de várias maneiras. Eu trouxe esse edifício aqui para mostrar isso, é um edifício do Mies van der Rohe, em Chicago, em que ele trabalha o conceito de planta livre, né? O conceito de planta livre é a ideia de que a gente tem a estrutura independente da vedação e das distribuições internas. Então, todos os apartamentos que ele entrega são totalmente abertos, tem só essa parede. Tem uma parede só no apartamento inteiro. Isso permite com que cada apartamento diferente tenha um layout. Porque cada família vai ter uma necessidade diferente, vai ter um número de pessoas diferentes, vai ter preferências, gostos, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que trazer para os nossos projetos, né? Pensar que o espaço ele pode e ele vai se modificar. A gente mesmo, a gente pode morar numa casa há, sei lá, 10, 15 anos, essa casa já passou por mudanças de layout, inevitavelmente, né? Mesmo que a família não se altere de maneira muito abrupta, o layout vai mudando, né? Então, o projeto ele tem que dar a possibilidade do layout ser variável. Outra coisa que deve ser levada em consideração são as novas tecnologias, né? Até no século passado a gente tinha aí o rádio e a TV como essas tecnologias de comunicação de massa, que eram espécies de altares na casa, né? Dessa fotografia que a gente vê aqui o altar, o rádio e a TV, né? Então é um lugar onde as pessoas se reúnem em volta, a família se reúne em volta da TV para assistir o Fantástico, não qualquer coisa. Então era um espaço muito importante. A gente vê que hoje isso vem um pouco se transformando, né? Porque cada um tem sua tela na palma da mão, né? Muitas pessoas vão assistir, não assistem mais TV ou vão assistir o que tiver que assistir do celular, no quarto, em qualquer lugar que estiver na casa. Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? Inclusive, com essa ideia de casas inteligentes, né? Que também é uma outra questão bastante recente aí da urbanidade. Uma tendência forte, né, da gente conseguir controlar todos os aspectos da casa usando ali um celular, um tablet ou uma Alexa, que seja, né? Conseguir controlar a casa a partir das tecnologias. Então, na hora de pensar o projeto, pensar que a futura pessoa, a futura família que vai morar nesse lugar vai optar por transformar aquele espaço em uma casa inteligente ou implementar algumas novas tecnologias.
E por fim, vou mostrar algumas referências. O tempo já está certinho. Bom, essa primeira referência é um edifício do escritório japonês Sana, do ano 2000, esse edifício. Para projetar, o método de projeto deles foi construir módulos. Eles construíram então algumas tipologias que se combinam de formas diferentes para gerar essa variedade tipológica da qual a gente está falando aqui. Isso aqui, ó, são as tipologias. Ó. A tipologia número 1 é o terraço, aqui é o quarto, aqui é o ambiente tradicional japonês e aqui é a cozinha. Então, eles mostram que existem várias formas de combinar essas tipologias de maneiras diversas. Tem um porte esquemático em que cada cor aí é um apartamento, são portes, né? Isso é uma coisa muito importante para quando a gente vai trabalhar projetos de edifícios verticais, de pensar no corte e não apenas na planta, né? O corte de um edifício vertical ele diz muito sobre o processo de projeto. Então, esse é um corte esquemático desse edifício e como ele permite tanto variações horizontais e verticais para propor uma variedade tipológica muito grande. Então, olha aqui já está sem as cores, mas a gente consegue ver as famílias, né? Família de pai, mãe e filho, 2 pessoas, 2 filhos, um casal sem filhos, um casal com 3 filhos. O edifício consegue atender cada arranjo familiar com a simples movimentação, com a simples rearranjo também do módulo, né? Então é um método muito interessante que permite essa variedade muito grande. E essa é uma fotografia do edifício depois de construído, né? Até a fachada tem um jogo interessante desses módulos que sobem e descem. Aqui uma outra referência do arquiteto francês Jean Nouvel. Ele propõe aqui 3 tipologias e uma variação de layout, né? Através da possibilidade de rearranjo do layout que ele consegue essa variedade tipológica, além de ter 3 tipologias, né? Mais uma vez o corte, ó, a gente tem aqui o duplex, pega esses 2 primeiros pavimentos todos, o triplex pega esses 2 aqui e essa parte aqui de cima, e o simplex está lá em cima. E além disso, as possibilidades de layout. Então aqui são fotografias, um ensaio que foi feito, essa montagem com essas várias possibilidades de pessoas que moram sozinhas, que moram com filhos pequenos, que moram em casal, ou que tem a casa arrumadinha, que tem a casa bagunçada, consegue atender todo mundo. Então vale também dar uma olhada nesse projeto, que é um projeto que oferece essa variedade muito grande. E por fim, um projeto aqui do Brasil, é o segundo concurso internacional Livre Steel, né, para habitações sustentáveis em estrutura metálica, de 2007, feito no Recife, que foi vencido pelo escritório Andrade Moretti. Ele é todo feito em estrutura metálica, né? O Maravilha é entusiasta da estrutura metálica. E tem essa ideia que a gente tem que usar, tem que passar a usar mais essa estrutura, porque é uma estrutura mais limpa, mais rápida, menos poluente, né? Que consegue grandes vãos. Esse é um concurso que foi feito para o incentivo a projetos com estrutura metálica também, né? É um projeto que tem uma preocupação importante com ventilação e insolação. Recife é uma cidade muito quente, né? Então precisa que o edifício respire. A gente também não pode cair na tentação de fazer edifícios cada vez mais fechados e pensar que o ar-condicionado vai resolver tudo, porque ainda assim o edifício ele tem que ter essa conversa com a natureza, né? Talvez é justamente por ignorar a natureza que a gente está passando esse calor todo. Então o edifício tem que sim respirar e ser iluminado. E também, mais uma vez, variedade tipológica, né? Possibilidade de uma planta que não seja tão rígida e que a gente consiga juntar 2 para uma família maior, né? Ou uma mais isolada, abrir o quarto para que possa ter uma sala mais ampla. Então as paredes internas também
podemos usar materiais mais flexíveis, mais fáceis de fazer as reformas, né? Então, só as nossas considerações finais, né? O que eu tentei mostrar um pouco hoje é essa necessidade que nós, projetistas, temos de conhecer a sociedade que a gente vive, né? Conhecer, sobretudo, as suas contradições, as suas desigualdades, para que a gente não, os nossos projetos consigam atender bem a essa sociedade, compreender as transformações sociais, técnicas, tecnológicas, ambientais, econômicas, familiares, para que esse projeto também possa ser transformável, né? Para que ele não seja obsoleto em poucos anos. Compreender que o indivíduo, a família, a sociedade não são instituições rígidas, né? Mas a família e o indivíduo estão em constante movimento, então o espaço que abriga essas famílias, esses indivíduos também têm que acolher esse movimento. E um bom projeto não é aquele que os moradores têm que se adaptar ao espaço, mas é aquele que o próprio espaço respeita e acolhe as diversidades e as multiplicidades desses moradores. É isso, agradeço. Se alguém tiver alguma questão, estou à disposição.